Você é líder? E se eu te disser que você pode ser refém da sua equipe nesse exato momento, você acreditaria? Eu sou Marta Cordeiro de Mello, sou mentora de líderes há 25 anos e tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Vamos começar pela má, é que realmente você pode ser refém da sua equipe no aqui e agora, né? Pode estar acontecendo com você nesse exato momento. E a boa notícia é que isso tem solução. Então, me acompanha nesse vídeo que eu vou te contar como é que a gente resolve esse problema. Mas o que eu quero dizer com ser refém da sua equipe? Eu vou te contar uma história para você entender melhor o que eu quero dizer com isso. Eu trabalhava numa empresa há muitos anos atrás e tive uma colega que sentiu que ela iria ser demitida. É uma colega de trabalho muito competente, por sinal, né? Mas porque teve alguns problemas de relacionamento com a nossa chefe na época, né? Ela acabou percebendo que ela iria ser demitida. E o que ela fez? Antes dela ser desligada, como ela já estava percebendo que aquilo ia acontecer há algum tempo, naquela época era possível fazer isso, né? Hoje em dia nem é mais por conta da quantidade de informações que a gente acumula no nosso computador, mas naquela época ainda era. Ela pegou o notebook dela, que era o notebook da empresa, ela colocou um pendrive nesse notebook e ela retirou todas as informações que ela tinha a respeito do trabalho dela. Ou seja, quando ela foi demitida, não havia nada mais registrado de tudo aquilo que ela fazia, das atividades que ela fazia, do histórico todo do trabalho dela ao longo do tempo que ela trabalhou na empresa. Ou seja, ela zerou tudo a respeito dela e das atividades que ela fazia. E isso foi muito ruim para a empresa, foi muito ruim, porque para a empresa, para o gestor, né, para a nossa chefe na época, para a equipe como um todo, porque faltavam informações e as atividades continuavam tendo que ser realizadas, não tinha ninguém que soubesse fazer. Então, enfim, assim, foi uma confusão enorme até que essa gestora conseguisse reorganizar as coisas para continuar fazendo as entregas necessárias. Vivi muito de perto essa história, vivi muito de perto o sofrimento da minha chefe na época, com tudo isso acontecendo. Né? E assim, não estou nem questionando aqui o certo e errado. É claro que eu não concordo com o que a minha colega fez, né? Mas nem é essa a questão aqui nesse momento. A questão é: se eu deixo todo o conhecimento na mão de uma só pessoa da equipe, o conhecimento de algumas determinadas atividades na mão de uma só pessoa da equipe, eu sou refém dessa pessoa. E pense bem, né? O quanto isto acontece com você. Quando eu tive equipe hierárquica, tive, né, durante alguns anos equipe hierárquica, depois passei a gerenciar projetos também, senti muito de perto na pele essa questão, e aprendi quando essa minha colega fez tudo isso lá no passado e deixou a minha chefe na mão, né? A minha chefe, a empresa e tudo mais. E resolvi então, não só pesquisar, estudar, mas aplicar aquilo que eu aprendi sobre gestão do conhecimento, né? Fazer gestão do conhecimento é uma das responsabilidades do líder. E já na primeira liderança. Então, se você já está na sua primeira liderança, essa já é uma responsabilidade sua. E eu te convido a aprender mais sobre gestão do conhecimento comigo aqui nesse vídeo. Fazer gestão do conhecimento significa que todas as pessoas da sua equipe, de alguma forma, sabem sobre as atividades umas das outras. Você sabe o mínimo dessas atividades. E não que eu esteja dizendo que você tem que saber detalhe do operacional. Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, até porque, por princípio, eu não concordo com isso.
né? E já explico também o porquê. Né? O que eu estou dizendo é que você, como maestro desta orquestra, né, dessa orquestra que é a sua equipe, um pouquinho de cada instrumento você precisa saber, ou pelo menos quais são os cuidados que cada pessoa precisa ter para tocar cada um desses instrumentos. Aonde é que você pode recorrer, onde é que estão os registros a respeito de cada uma das atividades ali da sua equipe. Então, se você não tem todos os processos descritos, procure fazer, mesmo que seja, que não seja naquele ponto ótimo, né? Que é o que a gente quer, processos inteiramente descritos e desenhados e tal. Muitas vezes não dá para fazer isso, dependendo do tamanho da empresa, ou do quanto essa empresa já está madura no mercado. Isso ainda não é possível ser feito. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o melhor que a gente pode no cenário que a gente tem. Né? Eu repito muito essas frases para os meus mentorados e repito inclusive para mim mesma, né? Então, fazer o melhor que a gente pode no cenário que a gente tem. Ah, não tem tudo estruturado, todos os processos desenhados? Então, como eu ali na liderança e que, né, pode ser na minha primeira liderança, como é que eu posso garantir que eu não seja refém da minha equipe? Eu posso fazer registros informais, né? Não tenho uma ferramenta formal, mas posso ter um registro informal, posso ter planilhas no meu computador, posso ter arquivos em que eu vou registrando ali pelo menos o passo a passo das atividades. Ah, mas e aí, Marta, sou eu que vou lá ficar construindo o passo a passo dessas atividades? Não, não precisa ser você. E esse método, né, de como fazer a gestão de conhecimento de uma forma simples e prática, eu vou te ensinar aqui e agora. Então vamos partir do princípio que você não tem tudo estruturado, né? Que você não trabalha numa empresa que já tem o desenho dos processos, que já está, né, com tudo pronto para que você se sinta mais tranquilo em relação à gestão do conhecimento. Primeiro passo é você pedir às pessoas da equipe que comecem a registrar um passo a passo das suas atividades. E não precisa ser isso para ontem, né? Não precisa estressar as pessoas com isso, mas faça um planejamento. Na hora que você chamar alguém para conversar, pode ser até uma conversa sobre outro assunto, já combina com essa pessoa, olha, eu estou organizando um pouco melhor o conhecimento dentro da nossa equipe, vejo que nós precisamos nos sentir mais seguros caso aconteça alguma coisa com alguém. Então, se alguém adoecer, se alguém for tirar férias. Então, é importante que a gente saiba um pouco sobre o que uns e outros fazem, né? É importante que a gente conheça o trabalho de cada um, até para que a gente possa dar suporte para essa pessoa, se ela, por acaso, precisar se afastar por algum motivo, né? Então, eu vou te pedir que, ao longo desse mês, você faça um registro do passo a passo dessa atividade. 3 atividades para você fazer o registro. E, então, combina com essa pessoa. Ao final desse mês, você cobra o resultado disso, né? Porque não adianta nada a gente fazer um combinado com aquela pessoa, às vezes até a gente faz um plano de ação, depois a gente esquece e não fala mais sobre aquilo, a pessoa ela não sente que aquilo é uma demanda efetiva. Então, senta, combina com a pessoa, o que ela deve fazer especificamente, qual é o prazo de entrega e naquele prazo você acompanha, né? Não conseguiu terminar, o que falta? O que está faltando para você entregar aquilo que a gente combinou? E então cada pessoa vai começando a fazer os registros das suas próprias atividades, de maneira que outros possam fazer essas atividades caso ela não esteja ali, ela se afaste por algum motivo. O importante para você não gerar resistência na sua equipe é sempre colocar a intenção, dizer quais são os porquês da demanda, né? Porque se você disser para a sua equipe assim, olha, eu quero que a partir de agora, eu quero que todo mundo registre o que faz, né? Quais são as atividades, qual é o passo a passo de cada atividade, porque eu vou, no final do mês, vou cobrar, né, que isso tudo esteja pronto. E pronto,
né? Se você diz assim, as pessoas, primeiro que elas não vão entender por que você tá, por que você tá pedindo aquilo, né? Não vai fazer sentido para elas. E depois, quando algumas pessoas entendem ou imaginam que entendem, a imaginação ela é infinita, né? E normalmente dentro das empresas a imaginação infinita é para o mal. É para o mal no seguinte sentido. E olha, eu acho que meu gerente ou meu líder, né, o meu chefe, ele está querendo demitir alguém. Por que ele está fazendo esse levantamento todo, né? Pode ser que ele queira garantir que se ele demitir a gente, alguém que ele vai colocar lá no lugar saiba fazer. E aí vai, né? As pessoas viajam no negativo, né? Então, para não deixar as pessoas ocuparem espaço com informação negativa inexistente, né? Ocupe você esse espaço com os porquês das demandas, tá? E diga para elas então: nós precisamos nos sentir mais seguros na realização das nossas atividades, na entrega das nossas demandas. E todos nós somos humanos aqui. Nós podemos adoecer, nós temos direito a tirar férias, nós temos direito a descansar, a cuidar da nossa saúde, enfim, né? Nós não somos insubstituíveis 100% do tempo, né? Cada um, claro, é muito bom naquilo que faz, mas em determinados momentos pode ser que tenha que se afastar. E quem é que vai continuar fazendo a roda girar? De repente vai ser um colega seu. E por que você não pode apoiar esse colega, né, deixando para ele tudo mais fácil de ser realizado? Assim você pode tirar suas férias tranquilo, né? Você pode fazer um exame tranquilo, você pode cuidar da sua saúde de uma forma muito mais, né, desestressada do que se você tiver que o tempo todo estar acompanhando o que está sendo feito aqui na empresa. Então é uma questão de tranquilidade. E aí vou aproveitar também para te contar uma outra história sobre isso. Eu, durante muitos anos, trabalhei com treinamento presencial, né? Quando começou a pandemia, aí a gente começou a fazer tudo online, né? Facilitou um pouco as coisas por um lado, por outros não, né? Mas por um lado facilitou. E uma das minhas maiores preocupações ao longo desses anos era: e se acontecesse alguma coisa comigo durante a viagem? Porque tinha despesa de passagem, de hospedagem, tinham às vezes não só as minhas despesas de passagem e hospedagem, mas às vezes dos participantes também, porque era muito comum nas empresas, as empresas concentrarem numa determinada capital várias pessoas de localidades próximas, né? Então a despesa era enorme. E aí eu brincava, né, com as aí duas pessoas de duas consultorias grandes que eu trabalhei, vinculada, né, a essas duas consultorias, e eu brincava com os sócios proprietários dessas consultorias, dizia assim: olha, eu só não vou trabalhar se eu estiver morrendo. Né? Por quê? Porque meu Deus, era um peso que eu carregava nas costas, assim: olha, não, eu não posso falhar, né? É uma despesa enorme que a empresa está tendo, a empresa cliente, né? Mas para mim, né, a empresa cliente é a minha empresa, é aquela para quem eu estou trabalhando, né? E então era uma tensão muito grande com isso. E muitas vezes ainda piorava esse estresse porque tinham treinamentos que só eu fazia. E aí eu ficava pensando assim: meu Deus do céu, né? Se acontece alguma coisa comigo, mesmo que a empresa considere de colocar um outro consultor no meu lugar para fazer essa entrega, e se não tiver um outro consultor que saiba fazer essa entrega? E aí? Então, mesmo que a empresa pague, né, tem essa despesa a mais, eu não tenho ninguém preparado para fazer. E a partir do momento, né, que isso foi me incomodando muito, eu comecei a levar isso para as consultorias, né? Olha, gente, vamos ter sempre registros daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente faz, porque numa emergência a gente precisa ter um substituto. Nós não somos invencíveis 100% do tempo, né? E às vezes não é uma coisa com a gente. E aí então outra parte dessa história que eu quero te contar. Eu perdi uma pessoa muito próxima da minha família,
durante um treinamento. E eu estava num outro estado, no interior do estado, inclusive, porque era um hotel fazenda. A empresa fazia questão de mandar as pessoas para lá por cuidado mesmo, para oferecer para as pessoas um ambiente mais gostoso, onde elas pudessem fazer o treinamento e se divertir também e tal. Então estava num lugar afastado. E aí faleceu essa pessoa muito próxima, né? Que eu perdi o chão, né? E a minha sorte foi que tinha alguém que poderia ir me substituir. E a empresa cliente, percebendo a gravidade, né, da situação, porque morreu alguém da minha família, né, a empresa então foi de uma gentileza tremenda, né, de pagar tudo para o outro consultor assumir o meu lugar e inclusive pagar para eu ir, né? O enterro da pessoa era no Rio de Janeiro, eu não estava, né, no Rio de Janeiro. Essa empresa pagou para eu ir no Rio de Janeiro, assistir ao enterro, ficar lá os dias que eu precisasse e depois voltar para casa, né? Então, assim, quando nós damos para, né, para a empresa cliente o nosso melhor, né, e preparamos tudo até para situações como essas, a gente recebe o apoio que a gente precisa. No final dessa história, eu pude acompanhar, né, o enterro da pessoa da minha família, com todo amor e carinho e tranquila aqui dentro, porque quem estava me substituindo lá tinha toda a competência necessária para fazer isso. Então, olha, percebe que é uma rede de ajuda num momento como esse, né? Eu não podia atender mal a empresa cliente. Essa empresa me acolheu com todo amor e carinho, né? Inclusive financeiramente, porque eles não tinham obrigação nenhuma de pagar essas coisas a mais, né? Passagens aéreas e tal, outro consultor indo pro meu lugar, e eu também, né, tive todo o cuidado com esse cliente para que ele fosse atendido tão bem como se eu estivesse lá entregando esse treinamento. Então, ter esse cuidado, né, de preparar as pessoas para fazerem as entregas, mesmo que alguém não esteja, que alguém precise se ausentar, isso é fundamental, né? Um líder precisa saber fazer isso. Então, gestão do conhecimento faz parte das responsabilidades da liderança. Eu, então, dizia para você que pedir às pessoas para relacionarem, né, um passo a passo de cada atividade que elas fazem. Uma outra opção que você tem também para começar a gerenciar melhor o conhecimento dentro da sua equipe é fazer a rotatividade, aquela, né, job rotation, que usa essa expressão mais bonita para descrever, né? Então, o job rotation é quando você, de vez em quando, você faz uma rotação das pessoas na sua equipe para que elas façam atividades diferenciadas. E aí, se eu, Marta, estou acostumada a fazer as atividades A e B, eu passo a fazer as C e D, né? E alguém vem fazer as A e B no meu lugar, né? E na medida em que um ensina para o outro, porque eu vou ter que aprender a fazer a atividade C e D lá, né? Vou ter que ensinar alguém a fazer a e B que eu faço. As pessoas da equipe interagem, as pessoas aprendem coisas novas, as pessoas se desenvolvem, inclusive mais rapidamente. E você pode até proporcionar uma integração maior da sua equipe. Mas tudo isso você pode dizer para eles que são ganhos que eles têm quando você promove uma rotação de atividades. Você permite, por exemplo, que as pessoas conheçam atividades que elas talvez achem até que elas não gostem. Quando elas vão fazer, elas, nossa, que bacana essa atividade, não imaginei que fosse legal para eu aprender, né? Então você também vai expandindo um pouco a forma como as pessoas enxergam o trabalho, as relações no trabalho.
Fazer gestão do conhecimento é maravilhoso, né? Estimular o aprendizado dentro da sua equipe é maravilhoso também. E você precisa ser o primeiro exemplo. Então, lembra que lá no começo do vídeo eu disse, olha, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o líder tem que saber o detalhe do detalhe de cada atividade, não tem mesmo, né? Mas você pode ser um bom maestro, você pode saber um pouquinho de cada e gerenciar esse movimento de conhecimento dentro da sua equipe. Por que eu estou dizendo que não é recomendável que você saiba o detalhe do detalhe? Porque toda vez que o líder mergulha demais no operacional, ele acaba se envolvendo nesse operacional, às vezes até fazendo pelo colaborador, e ele perde a visão estratégica, ele perde essa posição de maestro, onde ele é que está gerenciando ali o que está acontecendo, né? Se eu vou olhar muito no detalhe, eu perco a visão do todo, né? Então é muito comum a gente ver os líderes, especialmente na primeira liderança, eles mergulharem tanto no operacional porque é mais confortável, né? Eles, ainda mais aquele que veio do operacional, que veio da mesma equipe, que já conhece aquela área, já conhece as atividades técnicas, para ele é fácil fazer, é rápido fazer. E aí quando eu vejo alguém da minha equipe fazendo, não com a mesma entrega que eu fazia antes de eu ser promovido para a liderança, a minha tendência é ou fazer por aquela pessoa ou ir direcionar aquela pessoa ali no passo a passo do que ela precisa fazer e no como ela tem que fazer. E aí eu deixo de me desenvolver e começo a prejudicar o desenvolvimento da equipe também. Então, muito cuidado para não continuar mergulhado no operacional e não fazer a sua passagem para a liderança da forma como você precisa fazer para avançar aí nessa carreira maravilhosa, que eu digo que é uma verdadeira missão. Muitos líderes ainda ficam presos ali no operacional porque eles entendem que saber muito do técnico dá mais poder para eles. É verdade? Em parte né? Quanto mais você sabe do técnico e do operacional, mais você tem poder para discutir com as pessoas da sua equipe o que é para fazer, como é para fazer, não é assim, a melhor solução é essa. Você consegue discutir os detalhes com as pessoas, né? Por um lado, te dá mais poder, mas por outro, isso pode ser uma grande armadilha, porque essa não é a única forma de poder, né? Saber do detalhe, saber do técnico é uma forma de poder, existem várias outras, né? E um líder precisa aprender formas diferentes de poder para que ele possa, sim, né, estrategicamente usar formas de poder diferentes, dependendo da situação e dependendo da pessoa. Numa primeira liderança é muito comum usar mais essa forma de poder, né, que é do conhecimento técnico. Então as pessoas acabam respeitando esse líder porque ele tem bastante conhecimento técnico, mas ele vai ver que na medida que ele vai avançando ali nessa posição, e não estou dizendo em outros patamares de liderança não, no próprio primeiro patamar de liderança, você vai precisar aprender a ser mais estratégico cada vez mais, olhar as pessoas, né, de forma que você consiga enxergar o todo, por exemplo, que é o motivo do nosso vídeo aqui, fazendo uma boa gestão do conhecimento. Se você consegue olhar o todo, o que cada um faz, né, o que cada um faz melhor, o que cada um precisa aprender, de que forma você vai circular este conhecimento pela equipe toda, você não consegue ter essa visão se você estiver olhando como cada um faz no detalhe cada atividade, né? Então, cuidado com essa armadilha. É uma boa forma de poder? O conhecimento técnico, mas não é a única forma de poder. Então, recomendo que você use, mas use com cautela mesmo, né? Use com cautela. E
recomendo também que você passe a olhar com mais cuidado para sua equipe e para aquilo que você considera que já é conhecimento incorporado na sua equipe, para que você possa gerenciar esse conhecimento e trazer resultados cada vez melhores para você, para sua equipe e para a empresa. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui, compartilha com quem você acha que precisa também e nós nos vemos nos próximos vídeos.